uma pessoa que sai da sua casa, na periferia, e demora 2 horas para chegar num escritório, né? Passando por a pé, barro, ônibus, trem, metrô, táxi, patinete, né? Ele chega no teu escritório 10 minutos antes. Para mim, a melhor pessoa de logística que existe no mundo. O que a gente tem de mais importante, e não só na ciclovia nem no parque, no Brasil, são as pessoas, né? Essa diversidade de pessoas. E essas pessoas que ou têm estudo de formal, ou têm estudo da vida, né? Ou de ancestralidade, que são, e junta com paixão, né? Porque o brasileiro tem paixão para tudo. Então, ali na ciclovia, esse é o intuito. É a gente trazer essa harmonia entre todo mundo, e todo mundo de verdade se conhecer e ter a oportunidade de um conseguir contribuir com o outro. Muito bom. Bom, primeiro, na roda de sistema de hoje, a gente está num estúdio diferente só para receber o Farag. É a primeira vez que eu gravo nesse estúdio aqui. Então é um prazer te receber. A gente está com um convidado hoje que tem um papel muito importante na transformação de 2 espaços que são os queridinhos dos paulistanos, né, Fará? A ciclovia do Rio Pinheiros e o Parque Bruno Covas. Então é muito bom te receber aqui. Você é o sócio fundador da Fará Service, né, que não só administra esses 2 espaços como muitos outros, mas como aqui somos ciclistas, né, vamos falar dos espaços dos ciclistas. Fará, muito bem-vindo. Gi, muito obrigado. Você também vem me acompanhando aí desde o início, né, junto com a Lulu 5, sempre apoiando a gente ali na ciclovia, porque era um ambiente que eu não conhecia, né? Então agradeço o convite, prontamente aceitei, estou muito honrado de estar aqui nesse início de projeto aí do seu podcast, e agradeço a todo mundo aqui, os ouvintes, ou se você for passar no canal do YouTube, os telespectadores. Tem no YouTube também. Então pronto. A galera vai ver nosso rostinho. Okay. Muito obrigado a todos aí, e obrigado pelo convite. Muito bom. Eu também fiquei muito feliz quando você aceitou, assim, de bate-pronto, que eu falei, não, Fará deve ter uma agenda, assim, muito difícil, mas... Nunca para você. Foi ótimo que deu certo. Fará, vamos lá, sobre a sua liderança, a ciclovia, ela passou de um espaço pouco utilizado, eu sei, porque eu vivi aquela época em que a ciclovia não existia nada, era simplesmente um espaço de deslocamento de carros, né, da CPTM, ali na época, que foi em meados de 2011, 2012, com vários quebra-molas, várias lombadas, e a gente, como ciclista, acabou aproveitando aquele espaço, porque foi um espaço que a gente encontrou ali para falar, conseguimos agora treinar, né? Acho que poucas pessoas sabem disso, né? Qual foi o intuito primário daquela ciclovia há anos atrás? E hoje você conseguiu, através do seu trabalho, o trabalho da sua equipe, transformar a ciclovia num espaço para todos. Num espaço onde você pode ir lá, usar como meio de transporte, como locomoção, você pode ir lá tomar um café, você pode ir lá levar sua família a passear, você pode ir lá treinar, né? Então, como que você vê durante todos esses anos esse crescimento do espaço da ciclovia, assim, e como foi esse trabalho? Gi, eu quero só fazer uma correção, porque não foi só feito por mim e pela nossa equipe, né, mas por todos vocês, inclusive você participou desde o começo, né, a Erika Salum, né, logo no começo, o Sacha, Paulo, né, Renata Falzoni, Igor, né, desculpa se eu esqueci algum nome aí, o Alexandre Cruz, a Fabia Gazella, todos ali, né, ajudando a gente nessa união, nessa construção. Quando a gente assume a ciclovia, porque essa é uma história que vem desde 2010, quando fizeram a ciclovia, sempre o governante me chama, o presidente da CPTM, para que a gente adotasse aquele espaço. Né, mas no começo eu não tinha essa intenção, né, de adotar, justamente pelos desafios que aquilo lá compreendia. Em 2020, quando a gente adota efetivamente a ciclovia, eram 10 mil pessoas passantes, né? Não estou falando que são 10 mil pessoas direto, né? Mas ele passava, entra e sai, a gente conta quem entra, quem sai. Às vezes o cara pode... na caneta? Tem um contador, né? Agora já tem câmeras que a gente faz a contagem em alguns pontos, a gente tem
tem câmeras que fazem essa contagem através da inteligência artificial. Hoje são mais de 400 mil pessoas frequentando ali, entrando, saindo. Quando eu falo... 400 mil pessoas por mês. Por mês. 470 mil pessoas por mês. Eu até acho que é mais, né? Mas eu acabo falando um pouquinho menos, porque eu não quero, em nenhum momento, estar colocando um número maior do que é o verdadeiro. Isso eu estou falando entre ciclovia e Parque Bruno Covas. Mas logo quando a gente adotou a ciclovia, que foi em fevereiro de 2020... em março teve aquela grande enchente ali, que arrebentou a ciclovia inteira. E ali a gente conseguiu ver, né, o bom trabalho que a gente ia conseguir fazer lá, porque a gente, né, conseguiu convencer o governo de arrumar aquilo lá rápido, porque quando eu olhei aquilo lá todo destruído, eu falei, isso aqui nunca mais vai arrumar, né? E uma empresa privada não teria condição de arrumar. Com a nossa coordenação, junto com a vontade do governo de arrumar, a gente conseguiu arrumar aquilo lá em 15 dias. E aí eu acho que foi o primeiro sinal que a gente deu para todo mundo que tinha alguém administrando aquele lugar. Quando tinha um buraco, quando caiu uma cerca, demorava aí 6 meses para arrumar, né? E fala com quem, né? Para quem que você vai reclamar? Era sempre a dúvida que a gente tinha, né? E aqui Antes. No começo você falou, às vezes eu tenho dó de você nos grupos que falam, né, que batem em você, mas no começo era pior, porque como ninguém tinha durante 10 anos, ninguém tinha ninguém para falar, ele estava acostumado a xingar. Então no começo eu lembro que eu ficava até, 1 hora, 2 horas da manhã vendo os comentários e respondendo todos, né? A minha mulher chorava às vezes quando ela via a agressividade, mas era muito simples, porque quando eu respondia, né, eu falava assim, você não precisa xingar, agora tem alguém que vai te ajudar, eu tô aqui para te servir. O cara responde, eu falo, Fará, não sabia que você ia responder, porque eu tô aqui reclamando há 10 anos ao vento e ninguém responde. Desculpa, não vou mais xingar, mas eu vou te cobrar, né? E sempre eu estou aberto para cobrança, né? Você falou também de outro assunto da iluminação, falou, talvez eu não vou puxar isso aqui. Pode puxar que a gente está aqui para servir vocês. Olha lá, né? Galera, a iluminação da ciclovia, hein? Ó, é um tema. A gente não está aqui para fugir de nada. Algumas coisas têm o tempo, né, que às vezes não é o tempo que a gente gostaria, porque quando é só iniciativa privada, o tempo é muito rápido, né? Depende só de você, da empresa e vai. Né? É isso. Agora, quando depende de órgãos públicos, não que as pessoas nos órgãos públicos, que é o que eu falo, que eles são lentas. Não, tem burocracias que acabam atrapalhando, né, a velocidade. A velocidade que a gente gostaria que resolvesse. Mas aí em 2020 entra aquela enxurrada lá e arrebenta tudo, né? A ciclovia completamente imersa, depois quando saiu aquela água, muita erosão, barro, e aí com essa boa vontade, né, e com a nossa orientação, o governo acabou arrumando em 15 dias, né? Um negócio que eu achei que ia ficar lá 1 ano, que eu não ia conseguir nem entrar efetivamente. E a gente já chorando, porque falou, e agora? Onde a gente vai treinar? Em São Paulo. E depois logo entrou a pandemia. Foi. Em março. E aí fecha as ciclofaixas. Obviamente lá não é uma ciclofaixa, eu quero ensinar isso para todo mundo. Lá é uma ciclovia. É um ambiente é uma via de bicicleta. Ou né? seja, não tem carro, não tem Ele até moto, tem, mas não é um pedestre. Carro constante. São carros de serviço que podem entrar. Porque antes da ciclovia ali, ele era usado para serviço. Então são 16 concessionárias. Enel, EMAI, CETEP, CPTM, Sabesp. E usam aquela ciclovia para fazer manutenção. Manutenção da cidade, manutenção importantíssima. Certo. Porque a colonização portuguesa, ela dá as costas para o rio. E os rios sempre foram utilizados para área de serviço. Desde esgoto até passar todos os cabos. Perfeito. Né? Então, na hora que a gente começa a mudar, e aí começa as pessoas frequentarem a ciclovia, né, para lazer ou para transporte ou até para treino, e os prédios começam a ser virados para aquele rio, você começa a mudar o intuito. Em 2020, né, quando o secretário e o presidente da CPTM me chamam para dar uma olhada naquele negócio, a gente entende que pode ser uma possibilidade, né, efetiva de ajudar as pessoas e ajudar a Fará, né, no momento. E quando você, só te cortando um pouquinho, quando você aceitou esse desafio da administração da ciclovia, você imaginou que ia
acontecer tudo que está acontecendo hoje na ciclovia, assim, toda a estrutura, ou uma coisa que você já visualizou, você já vislumbrou, ou as coisas foram acontecendo e você foi meio que dançando conforme a música? Você foi vendo a oportunidade ali, não, aqui tem uma oportunidade, aqui tem, como que foi isso, assim? Gi, assim, como eu mexo com cidades, né, desde 1986, para mim é muito claro quando eu olho alguma coisa e como ela Você já sente o cheiro ali, vai. Ali a gente sentia bastante o cheiro, né? Literalmente. Brincadeira à parte, né? Ali o cheiro é forte, né, Pará? O que eu não tinha realizado era o tamanho né? Porque como eu andei num trecho pequeno, né? Hoje você fala a ciclovia são 22,5 km, né? Sim, pegando de ponta a ponta. De ponta a ponta, desde Miguel Yunes até o Vila Lobos ali, Jaguaré Vila Lobos, né? Obviamente você tem aquela intersecção no meio, que aí você faz aquele dente para sair de um lado e ir para o outro, então você sai ali na ponta da Cidade Jardim, naquela passarela flutuante que a gente fez, vai até a João Dias e atravessa para o outro lado, né? Então aí você consegue transitar. Hoje a gente tem uma intervenção do metrô ali, que eu sei que você vai me fazer essa pergunta mais para frente. Tá aqui, ó, né? na minha listinha. E aí eu já falo quando vai finalizar. Então impossibilita um pouco, mas você tem aí todo esse trânsito e a nossa luta hoje, junto com o governo também, hein, junto com vocês todos, é de finalizar essa obra e transformar de novo aquele espaço de 22 quilômetros. Então aí entra a pandemia, né, voltando naquele assunto. E na pandemia, a gente vê quando o governador proíbe o uso de ciclofaixas e parques, a ciclovia ela entra nesse fechamento, mas por causa de uma nomenclatura errada, porque as marginais, as vias, as ruas, elas ficavam abertas e a ciclovia não era diferente. Deveria ficar aberta. Como eu percebi que tinha um erro no cabeçalho estava escrito ciclofaixa, mas todo o restante era ciclovia. Entendi. Naquele momento eu percebi que eu tinha que ter aquele tempo, porque eu achei que eu ia entrar lá, na ciclovia, e ia arrumar ela rapidamente. Mas quando a gente entrou lá, a gente percebeu que o problema não era o que o dinheiro podia comprar ou melhorar, era a convivência das pessoas, que foi aí quando eu conheci todos vocês. Né, foi março, abril de 20, né, que foi quando eu percebi que todo mundo que prestava o serviço reclamava porque era abandonado. Quem andava de bicicleta reclamava de quem estava prestando serviço. Aí você tinha aquelas lombadas que era para fazer os carros andarem com menor velocidade, mas também ele atrapalhava quem estava andando de bicicleta, mas principalmente as bicicletas adaptadas, das pessoas com deficiência, que não conseguiam treinar lá porque o chassi ele raspava. E eles não podiam treinar e não tem nenhum lugar com segurança para eles treinarem. Como eu tinha uma empresa, que foi a maior empresa de contratação de pessoas com deficiência do país, o meu olhar sempre foi para isso. Então, eu olhei aquilo lá, aquelas lombadas, uma escada na ponte da Cidade Jardim que estreitava... Que nem quem não tem nenhuma deficiência física já tinha dificuldade de passar ali com a bicicleta. Com a bicicleta. E você os ciclistas só podiam andar em uma faixa. Que uma hora você pegava o carro na contramão. E aí... Nossa, você me lembrou disso, eu tinha até esquecido disso. E aí era física. Eu botei o secretário no carro e falei assim, deixa eu te explicar aqui. Olha aqui eu andando naquele tuk-tuk que a gente tem na ciclovia, com o Benê, né, andando ali naquela ciclovia, na contramão, e um carro vindo. Aí eu falo assim, secretário, se a gente está no mesmo fluxo, a gente precisa ir para os dois lados. A bicicleta tem que andar nos dois lados, como já anda na cidade, ela anda no fluxo do carro, ela não anda na contramão. Com certeza. Porque se vem um carro a 20 km por hora e uma bicicleta a 20 km por hora, quando eles se chocam dá 40 km por hora. E se um vem a 30 outro vem a 40, é 70 km por hora. Então não dá, a gente tem que pegar e transformar aqui numa pista dupla. Mas os concessionários não queriam, porque os concessionários queriam uma pista livre de carro, porque eles acreditavam que os ciclistas atrapalhavam. E aí eu percebi naquele momento que eu precisava daquele tempo e não comunicar que tinha um erro na escrita, de fazer essa convivência. Então, que foi o tempo que você usou com a ciclovia fechada. Que eu usei para a ciclovia fechada. Então eu comecei a analisar as dores. Eu lembro a minha primeira reunião com a Renata Falzoni e ela não queria nem falar comigo.
Né? Te odiava sem te conhecer. Né? Quem é você? Não quero. E aí eu queria escutar todo mundo, eu queria entender para um o que era importante, para outro o que era importante. Quando eu falo era para todos mesmo. Né? Então, qual era a deficiência de uma EMAI, de uma Sabesp? Quais eram as dores que eles tinham lá dentro? Quais eram as dores das pessoas que andavam de bicicleta? Quais as dores das bicicletas que queriam andar lá dentro e não podiam? E quais eram as dores dos funcionários que ficam naquela guarita o dia inteiro servindo a gente ali, né? Que não tinha iluminação, não tinha banheiro. Eles ficavam numa guaritinha de plástico, né? De plástico, ou muitas vezes guarita até de madeira, de resto de obra. Né, com o banheiro a 700 metros, a 1 quilômetro, e o cara não tendo nenhum lugar para esquentar uma marmita. E os 2 primeiros serviços que a gente fez lá foi retirar a lombada, que eu apanhei para burro, né, que todo mundo falava que eu tinha tirado a lombada para o carro acelerar, ou os ciclistas de passeio, que era para eu privilegiar os privilegiados de bicicleta cara que iam treinar e iam aumentar a velocidade. Mas não, a gente tirou aquelas lombadas para as bicicletas de pessoas com deficiência e as bicicletas adaptadas poderem andar lá e fazer o seu passeio, o seu treino, né, sem se preocupar em gastar depois para consertar a bicicleta ou ela quebrar toda hora. E a segunda obra foi a guarita, que a gente gastou até na época, estou falando 2020, custou R$80 mil uma guarita que custa R$5 mil. Que a gente fez uma com ar-condicionado, com banheiro, com lugar para o cara esquentar a marmita, e esses funcionários não eram nem da Fará, eram funcionários na época da CPTM, terceirizados da CPTM, e hoje são da Via Mobilidade. E isso, eles foram começando a entender que tinha alguém que estava zelando por eles, e aí começa a amenizar. E aí a gente fez aquele grande vídeo que você participou, né, que é o Convivendo na Ciclovia, que todos falaram um pouco, né? Liderado pela Gazelle e pelo Alê e pela Érica Salum, né? E aí a gente convidou todos vocês de alta performance, convidou o Bike Zona Sul, o Bike Zona Leste, tudo. Bike Zona Norte, né? E Bike Zona Sul, que todos assim foram primordiais, o Thomas, o Paulo, o Sacha, a Renata, a Simone, né? Não quero esquecer de ninguém aí, né? Até entrou, às vezes fala, pô, mas o que tem a ver a Bike Zona Norte ou a Bike Zona Leste aqui dentro, né? Mas o Felipe, todos eles ali, sempre com uma contribuição, porque aquela ciclovia ela conecta 50% da cidade. O cara que vem lá da Zona Norte, ele passa por ali porque é um lugar seguro. E aí, depois que a gente fez aquele vídeo, melhorou, amenizou e tirou um peso de uma briga, né? Constante ali na ciclovia. Ali naquela hora eu falei, agora... Se a gente entrar com o frufru, quando eu falo frufru é arrumar o banheiro, porque isso aqui é obrigação, não tem nada demais uma empresa privada chegar lá e conseguir arrumar um banheiro. Né? Arrumar o banheiro, ter papel higiênico, sim, ter sabão, né? Ter, né, alguma... Não, e quem tá lá vê assim, né? Que os banheiros... Hoje eu tava lá, banheiro limpo, tinha gente limpando o banheiro, tem papel no banheiro... enfim, dá pra... E esse não foi o mérito foi quando todo mundo se juntou, todo mundo entendeu. Eu lembro daquelas reuniões que a gente fazia, tinha mais de 50, 60 pessoas numa mesa quando vocês nunca tinham se conhecido, e um, sim, começou a gostar do outro. Eu sinto que a ciclovia fez muita amizade ali, sim, né? Não, e respeitar, né? Porque eu acho que a gente, quando conhece a história do outro, conhece o outro, a gente também tem um pouco mais de empatia. Eu hoje entendo muitas das pessoas que reclamam da velocidade do ciclismo de estrada, do alta performance, porque é hostil, né? Mas, por outro lado, eu tenho essa empatia, mas, por outro lado, a gente também não tem onde treinar, né? Então, falar, mas o ciclista tem que treinar na rodovia. Não, a rodovia não quer a gente. O ciclista tem que treinar na USP, a USP não quer a gente. Treinar no meio dos carros não dá para treinar. E acho que falta um pouco de entendimento também, né? Vai treinar na ciclovia da Berrini. Gente, a ciclofaixa ali não é lugar de treinamento. Você tem que andar a 20 por hora. Então, quando você entende as dores, né? Você consegue respeitar, ter um pouco de empatia. Então, quando a gente vê, por exemplo, em treinamento, que final de semana, eu não levo minha turma de final de semana para a ciclovia. Porque eu sei que lá, final de semana...
vai família, vai criança. Mas até às 9 pode, o que não pode é depois das 9, que aí começa a vir a família, né? Mas tá mesmo certa. assim, eu evito de marcar treino ali. As alunas, se elas quiserem, elas vão sozinhas por conta, mas treino eu não marco ali. É importante. Né? Por causa de pelotão, por causa de velocidade, e o risco de acidente é muito maior. Então, a gente tem esse cuidado. Então, acho que quando você faz o que você fez, de juntar todo mundo ali numa sala, né? Que foi isso meio que aconteceu, e um entender o outro, claro, não existe um mundo perfeito, né, Fará? Mas ameniza. A gente começa a evitar certos conflitos, né? E amenizou, me lembro, uma vez eu estava com o pessoal da EMAI lá, e eles bravos com os ciclistas bravos, né? Um passava xingando o outro, e aí realmente eles não arrumavam o buraco porque queriam que vocês fossem embora, e aí vocês passavam perto para passar bem rente, para eles se sentirem incomodados e também não ir mais. Aí eu virei para ele e falei assim, vocês estão fazendo tudo errado, vocês têm que trazer o ciclista, porque ele que vai divulgar o trabalho monstruoso e maravilhoso que vocês fazem, né? Eu brinco e falo assim, putz, eu tinha 52 anos na época, eu falava assim, há 50 anos eu passo aqui e acho que vocês não estavam fazendo nenhum trabalho. Hoje eu entendendo o trabalho que a IMAI faz aqui dentro, a SP Águas, né, a Sabesp, vocês são heróis. O que vocês fazem aqui dentro, herói é exagero, porque herói é quem salva pessoas, né? Mas eles controlam um trabalho importante para a cidade, né? De Isacetep, a Enel. Mas você passou uma informação agora, falar que muita gente não sabe, inclusive eu tinha uma visão diferente. Agora que você falou tudo isso, eu falei, caramba, é tudo isso, são 16 concessionárias. Eu, na minha cabeça, achei que fosse manutenção do trilho do trem da CPTM. Para mim, estava restrito ao trilho do trem. Agora não, agora você falando, caramba, é muita coisa. É muito, e assim, cada empresa com uma importância e obrigações, né? Então, por exemplo, tem empresas de energia que ela tem obrigação em arrumar em 2 horas, porque senão ela toma multas milionárias. Ela tem que entrar. Porque senão acaba ali, tem a luz de Congonhas, acaba a luz de Congonhas. Meu Deus. Acaba a luz de um bairro inteiro. Passa tudo lá por baixo. Passa tudo por ali. Né? Passa tudo por ali. Toda a área de serviço importante da cidade de São Paulo está lá. Então, o que eu falava para eles o trabalho que vocês fazem aqui ninguém percebe. Porque a gente já está acostumado a ter luz, a gente vê quando tem esses caos o que acontece na vida de todo mundo. Só quando falta que a gente lembra, né? Eu falei, mas quem vai divulgar isso para vocês é quem está aqui. Não adianta o governo fazer uma propaganda, nós do governo estamos arrumando. Ninguém acredita nisso mais. Quem vai acreditar é se uma pessoa real fala assim, olha, eu passei lá e o trabalho que esses caras estão fazendo é maravilhoso. E eu acho que foi isso que eu consegui convencer e aquela ciclovia virou o que se tornou hoje. Né? E todos esses transtornos que a gente vem sofrendo, né, tanto a Fará, por às vezes não dá tempo de explicar, ou às vezes é incompreensível, porque é muito detalhe, né, para um assunto só, e muitas vezes as pessoas também não estão aptas a entender todo o processo, o cara só quer aquele direito que ele tem, mas o dever a gente sempre acaba deixando um pouco de lado. Mas o trabalho que a gente vem fazendo ali, e pelo trabalho que a gente fez, todo mundo começou a olhar melhor para lá. Então a limpeza do rio, os gabiões, agora e aí, não consegui dispor mais entrada, vamos, lógico que vai. Lógico que vai. Não, tá melhor. Eu acho que é o seguinte, o que as pessoas têm que entender o governo, ele administra para o povo. E o povo é pela maioria. Geralmente quem reclama é sempre a maioria, porque se tem 10 que não reclama e um que reclama, o cara acha que é 100%. Uhum. Eu me lembro, eu tinha um amigo meu que ele era dono de uma concessionária Fiat e falou, puxa, Michel, ganhei um prêmio hoje que eu sou o melhor atendimento da Fiat no Brasil. Eu achei que eu era o pior. Eu tenho 8% de reclamação. Mas quem votou? Não, ele falou, eu tenho 8% de reclamação. Que foi o que a Fiat me falou. Para mim era 100%, porque só chega para mim a reclamação. Não chega o elogio. Não chega o elogio. Então é isso. Quando geralmente quem reclama tem uma resposta, não estou falando que é mais rápida, mas tem uma resposta. Quem não reclama, o cara não... Ele não sabe, ele não pode adivinhar que ele está causando um problema para alguém que não reclama, porque se ninguém reclama é porque não está bem. Então, qual foi o papel da Fará principal lá? Lotar aquela ciclovia. Quanto mais gente tiver naquela ciclovia,
mais atenção os governantes vão dar para aquele lugar. E mais justificativa eles vão ter que dar para um Ministério Público, um Tribunal de Contas, por que precisa o cara gastar o dinheiro que ele gasta numa área pública, porque essa é a conta que tem que fazer. Não tem dinheiro para todos e para tudo que tem que ser feito. Então, aonde tem que ser priorizado? Né? E aí a culpa não é do governo. Eu vejo muita gente brigando e mentindo o valor venal do imóvel para pagar menos IPTU. Uhum. Quando você paga menos IPTU, você também não está contribuindo para que aquele dinheiro volte para a cidade. Ah, mas aí eu não sei para onde vai o dinheiro. Bom, mas aí é outro problema. O seu problema de sonegar uma informação importante, porque você quer levar um tipo de vantagem, você acaba prejudicando você e a todo mundo, né? Então, ali a gente tem que entender o seguinte, quanto mais gente a gente levar para lá, mais interesse e mais força aquilo lá vai estar. Então, como que vai acontecer a limpeza do rio? Quanto mais gente estiver no rio, mais gente estiver falando daquela limpeza do rio, mais o governo vai conseguir justificar o direcionamento de verba para melhorar aquilo. Perfeito. Né? E é isso que a gente vem conseguindo. Né? Então, todas essas interrupções que a gente está tendo na ciclovia só está acontecendo hoje porque vocês estão lá. E é muito ruim, né? Por exemplo, na época dos gabiões, que todo mundo pedia para mim gabião, porque a ciclovia ela tinha aquelas erosões e levava metade da pista. E o problema não é levar a pista, o problema é levar a pista quando tem um ciclista junto. Então aquilo lá foi percebido e a gente conseguiu convencer e emocionar o governo que tinha que fazer um investimento de centenas de milhões de reais para colocar gabião em, sei lá, 20%, 23 quilômetros e 50 quilômetros entre ciclovia e parque. Hoje é mais seguro. Enquanto estava fazendo a obra, todo mundo reclamava, porque naquele ano teve barro, teve caminhão, o cara não conseguia andar, não conseguia performar, e aí, a gente até foi muito abandonado naquele momento por patrocinador, por pessoas que estavam super compreensível. Faz parte, né? Faz parte, mas só foi possível aquela obra porque todos vocês estavam lá dentro frequentando. Porque se tornou um lugar importante. Se fosse um lugar que ninguém frequentasse, não o cara vai falar, prioridade de ninguém. E aí o cara tem que escolher aonde vai. Né? Às vezes na tua casa falta dinheiro, você tem que priorizar onde você vai colocar. Então você não vai sair para jantar, você não vai comprar uma roupa, mas você vai pagar o condomínio, você vai pagar a iluminação, você vai colocar comida dentro de casa, são prioridades, você vai pagar a escola, né? Ô Farai, você sabe que é uma percepção minha com base no público que eu trabalho de iniciação, né? A gente dá a primeira aula da iniciação no Parque do Povo. No Parque do Povo mesmo, não é na ciclovia. E a gente, por quê? Porque elas não sabem chegar na ciclovia. As pessoas não conhecem a ciclovia. É muito louco isso. Qual a ciclovia? A do Rio Pinheiros? Como que entra lá? As pessoas não sabem como entra na ciclovia do Rio Pinheiros. Você tem essa percepção também? Você acha que falta um pouco mais de divulgação, de repente, da ciclovia? Não só da parte de vocês, mas de parte das mídias, enfim, de que existe ali, de que é um espaço, falta, de repente, sinalização de como chegar na ciclovia, através ali do Parque do Povo ou de outra entrada. Que você acha? Você tem essa percepção que eu tenho? Gi, eu tenho, né, e a gente vê que está cada vez aumentando mais, né, como eu falei, eram 10 mil pessoas, já são 470, 420 Sim. mil pessoas por mês. Falta sinalização, faltava muita entrada, quando a gente chegou lá, acho que tinham 9 entradas, hoje são 14 ou 15 entradas, ou 17, já perdi até a conta, né, ou a Prefeitura de São Paulo e o Governo do Estado de São Paulo estão colocando mais acesso, então, como eu estava te falando antes aqui, a SP Obras me ligou perguntando quais eram os pontos que a ciclovia precisava para ter essa conexão. O prefeito está com muita vontade de fazer essa conexão da cidade com a ciclovia, né? O governo também está com essa percepção, né, de trazer mais gente. Eles entenderam a importância desse canal de 50 quilômetros, né, de rodovia, de ciclovias ou você está contando o Bruno os Cos. Dois lados. São 50 quilômetros. O Sim. Rio Pinheiros tem 25 quilômetros, então são 50 quilômetros de margem. 25 quilômetros de um lado, onde a ciclovia está em 22,5 km, e 25 quilômetros que tem o parque, que vai lá desde a Redenção, lá da Castelo Branco, até Interlagos.
né? É uma via super importante para as pessoas caminharem, para as pessoas fazerem seu exercício, ou para as pessoas do lado da ciclovia trabalhar. Porque assim, a gente tem fluxos diferentes, né? Sim. Lá em Interlagos, a pessoa sai de Interlagos, ele vem trabalhar. Então vai ali para o Transamérica, vai para o Morumbi, para a Vila Olímpia, para o Jardins, para o Itaim, para o Vila Lobos. É um caminho que as pessoas usam bastante para trabalhar. Uhum. Né? Então são fases. E, como eu te falei, essa falta de sinalização de novo, é o interesse. Para eu colocar sinalização, eu não consigo colocar sinalização na cidade sem uma autorização da prefeitura, né? Que é o que eles estão buscando agora. Então, já o ano passado, um departamento do CT que cuida das ciclovias e ciclofaixas da cidade já incluiu a ciclovia que é do estado, né? No plano diretor da cidade. Então, certo. Hoje você abre o aplicativo da cidade onde tem ciclovia, você vai ver a ciclovia do Rio Pinheiros. Né? Nós vamos ter mais entradas. Então, assim, vocês... Então, o maior desafio, de fato, é... Gerenciar todas as necessidades com a execução, né? Porque a gente vê, tem bastante... muita coisa já foi feita, ainda falta fazer, mas a execução disso não depende simplesmente de uma decisão da sua empresa, depende de uma decisão de vários órgãos. De vários órgãos, né? E a gente está lá, o que a FARA faz lá, a gente não é uma concessão, a gente gerencia. Eu trabalho para todo mundo que está lá, né? Obviamente eu tenho também um poder de decisão, né, no que me compete, né, e pelo trabalho que a gente está fazendo, eu acho que a gente tem também bastante apoio, né, mas é isso, são várias decisões e ainda vai ter bastante intervenção. E quando que a gente vai abrir toda a ciclovia? Então, quem viveu o ciclismo 2010, 2011, tinha esse espaço todo, direto, de Interlagos até o Vila Lobos, para treinar, para se locomover, enfim. Aí fechou por causa do metrô, né? E aquele trecho da Ponte Estaiada até Santo Amaro, né? Tá fechado. Na realidade, até Granja Julieta. Até Granja Julieta tá fechado desde então, desde 2012, né? Se eu não me engano, ou 2011. Desde 2010, aí, né? 2010? Que era para abrir em 2014. Era para abrir em 2014 e nunca foi 2010 aberto. Não, acho que foi... acho que foi 2011, 2012, isso. Tinha que ser aberto para 2014 para a Copa do Mundo, né? E até hoje não tivemos. Qual é a expectativa? Olha, hoje, vindo até para cá, eu passei ali pela ponte do Morumbi, que eu fui antes, tive um almoço lá no D&D, e passei por ali e já está terminando os últimos detalhes para o trem passar ali naquele monotrilho. Então, praticamente aquela obra está finalizando, né? Então, eu acredito que esse ano a gente vai ter muita surpresa, mas de novo, o que está acontecendo qual a importância da ciclovia, qual a importância, né, de trazer a cidade para conhecer aquele espaço, e não estou nem falando que a FARA está fazendo isso, é o governo, né, a gente só está gerenciando de novo. A gente vai conseguir aquela obra de Santo Amaro, do metrô, que ficou travado aquele trecho, né, desde 2020 começou aquela obra, aí caiu, né, aquela bisnaga ali no rio, ficou parado um bom tempo, essa obra até final de junho, início de julho, a previsão de entregar aquele trecho de novo. Então, você teria um bom caminho de novo, estaria dando para a pessoa sair de Interlagos e ir até a Granja Julieta, né, que é um trecho importante. Agora, por exemplo, a gente está pedindo para que eles arrumem todo o asfalto que eles arrebentaram, porque todo mundo reclama, você está cuidando do lado, de um lado, do outro você não está cuidando. Não é que a gente não estava cuidando, a gente está cuidando, pelo contrário, está cuidando e muito, né? Mas assim, para fazer o metrô de Santo Amaro, eles entram pela Miguel Yunes, e aquela ciclovia não foi feita para ter caminhão pesado. Então os caminhões passam e destrói tudo. E aí a gente tenta que eles arrumem no meio do caminho, e eles, no contrato deles, só pode arrumar no final da obra. Só que a obra não demora 5 anos. Né? E aí, durante
4 anos, 3 anos, aquilo lá está destruído, né? Então agora a gente está numa conversa muito boa com a Via Mobilidade, né? Que assumiu aquilo lá, que sempre nos ajuda muito com os motorhondas, né, com a ambulância, né, a ambulância que atende vocês, que era uma reclamação constante lá, que antes demorava 2, 3 horas para uma ambulância chegar, hoje de 15 a 45 minutos, e obviamente se acontece 3 acidentes ao mesmo tempo, a gente tem uma ambulância, então, né, mas geralmente isso não está acontecendo, eu estou tendo muito pouca reclamação de demora de socorro, né, de prestar socorro e ambulância lá dentro da ciclovia, porque quando eu entrei era um negócio... Era um caos. Era um caos. Isso quem está dando para nós é a Via Mobilidade. Tá? Então, assim, a gente tem uma harmonia muito boa e eles entenderam a importância, né, da ciclovia e das pessoas que trafegam na ciclovia. E as marcas também, né, Fará? Porque quem vai na ciclovia vê várias marcas lá, né? E como que funciona isso? A marca que quer entrar na ciclovia, o que ela tem que fazer? Ela tem que falar com a Fará Service, enfim, aí tem uma cota, uma proposta, dependendo do que ela vai fazer, isso. Se ela vai vender produtos, se ela vai ser um café, como que é? Se é uma assessoria, quer entrar lá. Bom, vou fazer meu jabá aqui, né, Gi? Pode fazer. Ele entra em contato com a Fará, né, com a Fará Service, e aí a gente manda uma proposta para ele ajudar a gente a manter aquela ciclovia. Né? Quantas empresas tem lá hoje? Marcas assim que... A gente já teve várias, né? Hoje a gente está com Heineken 00, que vem ajudando bastante a gente. A gente está com Sherwin-Williams, a gente está com ASICS, né? Que também é um bom... A ASICS fica do outro lado. Do outro lado do Parque Bruno Covas, né? A gente tem a Strava, que estava, né, contribuindo bastante com a gente, vai continuar. Tem as ações pontuais também, tem, né? Tem ações pontuais, tem a Ned que acabou de entrar, os cafezinhos, né? O próprio Três Corações, Sabesp, EMAI. Então a gente está com um bom núcleo de apoiadores que às vezes, pelo que a gente tem que fazer, entregar, executar, é um bom número, mas ainda não é o suficiente, né? Ainda no Parque Bruno Covas ele é deficitário, a gente já está lá desde 2020 ou 2021, ele ainda é deficitário, né? Pelo que a gente tem que investir e entregar lá de manutenção. A ciclovia, ela não é deficitária, né? Mas ela poderia contribuir mais para que a gente continuasse investindo. E na nossa filosofia da Fará, a gente sempre quer levar coisas de graça para a população e de graça para o governo. E as empresas privadas nos ajudam. Né? Outro conceito que a gente tem, muitas das lanchonetes que estão lá não pagam aluguel. Então a gente abriu mão de 4 milhões de reais de receita por ano, entendendo que a gente tem que ou cobrar um aluguel muito barato se a marca for importante, ou não cobrar aluguel, mas exigir que eles tenham um prato mais popular para que todo mundo consiga comer no mesmo espaço. Então a gente vê lá no Madureira e no Madureira e Três Corações, a gente tem um prato lá de R$ 9,90, eu acho que agora está 10 e pouco, que é o pão com ovo, né? Eu fiz essa sugestão, que é para todo mundo sentar lá e ter o mesmo... comer. Privilégio, né? Porque o que eu falo é o seguinte, o que a gente tem de mais importante, e não só na ciclovia nem no parque, no Brasil, são as pessoas, né? Essa diversidade de pessoas. Né? Quem faz o nosso Instagram do Parque Bruno Covas é um ciclologístico, né? Mas é o cara que mais entende de ciclorotas. Né? E eu só tive a oportunidade de conhecer ele porque eu estava um dia lá na ciclovia e a gente acabou se conhecendo ali naquele caminho. Então, as pessoas são muito interessantes, né? O brasileiro, ele tem uma aptidão, né, que é alguma coisa que eu vejo em poucos países no mundo, que é aquela paixão, né? O brasileiro tem paixão no que ele faz. E aí ele acaba aprendendo de formas empíricas, de formas diferentes, né, dessa formal que todo mundo acredita, né? Outro dia, num dos parques que a gente cuida lá na Bahia, que é o Parque do Conduru, que é a maior biodiversidade do mundo, eu acabei conhecendo um parabotânico. Eu nunca tinha ouvido falar o que era um parabotânico. Eu também não. Aí ele falou, eu sou botânico, mas que eu nunca tive estudo formal. O meu pai e a minha mãe, eles são um indígena e o outro é uma pessoa preta, e eles me ensinaram a usar ervas, né, usar os fungos e cogumelos, né, para cura, que legal, né, a ancestralidade.
e ele se especializou uma das maiores especialidades que tem hoje no Brasil de fungos e fungo, né? E é incrível conversar com uma pessoa dessa que nunca entrou numa faculdade. Né? E isso a gente tem de monte, né? Eu brinco ali na Fará, eu nunca li um currículo. Eu não vou falar que 100% das pessoas que são contratadas na Fará passam por mim, mas eu acredito que 100% passou. Eu nunca li um currículo, eu não sei nem ver currículo. Eu brinco que eu falo que se eu perder emprego, eu não sei fazer um currículo. Apesar que agora com o IA, você pede lá para ele fazer um currículo e ele acaba te manda fazendo. Tudo. Mas eu vou ter que mandar para algum amigo meu que saiba fazer um currículo para ver se está certo aquele currículo. Eu não sei nem consertar se estiver errado. Porque o que eu falo é o seguinte, uma pessoa que sai da sua casa, na periferia, e demora 2 horas para chegar num escritório, né, passando por a pé, barro, ônibus, trem, metrô, táxi, patinete, né? Ele chega no teu escritório 10 minutos antes, para mim é a melhor pessoa de logística que existe no mundo. Como que eu vou pedir um currículo para ele, o que ele estudou? Né? Já está contratado, né? Se a pessoa Perfeito. Constrói, né, nas comunidades o que eles constroem sem ter nenhum tipo de estudo, para mim é o melhor arquiteto e engenheiro que eu conheço. Com certeza. Né? São poucas coisas que você acopla que ele melhora. Né? E uma pessoa que ganha um salário mínimo nesse país, para mim é o melhor economista que existe no país. Porque ele tem que fazer o dinheiro render um mês. Né? Então, assim, o que a gente tem de mais importante no nosso país são as pessoas, e essas pessoas que ou têm estudo de formal ou têm estudo da vida, né? Ou de ancestralidade, que são, e junta com paixão, né? Porque o brasileiro tem paixão para tudo. Então, ali na ciclovia, esse é o intuito. É a gente trazer essa harmonia entre todo mundo e todo mundo de verdade se conhecer e ter a oportunidade de conseguir contribuir com o outro. Muito bom. Ô Fará, agora vamos falar um pouquinho de segurança? Vamos. Bom, eu vou falar por experiência minha, né? Você sabe. Óbvio. Quando as pessoas falam assim pra mim, eu quero pedalar no Parque Bruno Covas, eu falo, não vá. Porque a minha experiência lá foi péssima. A única vez que eu fui pedalar no Bruno Covas, levaram minha bicicleta. A parte do trilho do trem, que é a ciclovia mesmo, zero problema. Assim, claro, no entorno tivemos problemas, né? Ainda podemos ter, né? Espero que não, mas não, é mais comum, vamos dizer assim, no entorno da ciclovia, mas dentro da ciclovia, pouquíssimos episódios de assalto. A gente teve alguns recentemente, mas assim, muito pontuais, né? É um lugar que eu considero relativamente seguro em relação ao Parque Bruno Covas, que a minha experiência lá foi muito ruim. Como que você está vendo essa questão da segurança? Como que você vai gerenciar isso, administrar? Porque, como você bem falou, a gente está falando de 50 quilômetros de ciclovia. Não deve ser uma coisa tranquila, né? Colocar segurança. Eu tenho visto, na parte da ciclovia, bastante policiamento. Hoje mesmo eu estava lá, no Madureira, tinham 2 policiais, eu vejo as motos entrando ali na ciclovia. No Bruno Covas eu nunca mais voltei, então eu também não posso falar como está lá. Mas como que vocês estão administrando essa questão da segurança e tentando minimizar cada vez mais esses assaltos, né, que podem acontecer? É uma preocupação constante, né? A gente tem 3 pilares, né, tanto na Fará quanto na Ciclo e no Parque, né? Que é a não gentrificação, a segurança das mulheres e das pessoas, né, e projetos de equidade. Nessa parte de segurança, sempre foi uma preocupação, né? Então, na ciclovia, a gente tem aquela cerca, que não foi uma cerca colocada para a ciclovia, mas sim para proteger os trilhos do trem, né, das pessoas não adentrarem lá dentro, e aí você tem os seguranças da via mobilidade para que isso, né, iniba as pessoas de tentar entrar ali ou para fazer furto ou até para se suicidar, né? Então ali realmente... Infelizmente já vi. É muito seguro ali, a gente tem muito, não vou falar que relato nenhum, né, mas ali poucos. Muito poucos, nesses 5 anos, não dá nem para contar numa mão. No parque, pela questão de não gentrificação, eu fui muito contra desde o início da gente colocar gradeamento,
né? Porque em 1997 você não era nem nascida ainda. Não mesmo. A gente teve um episódio no Parque do Carmo, que era o... Eu sei, saiu o documentário dele. Isso. Nossa, Maníaco do Parque. O Maníaco do Parque. E que ele pegava as pessoas ali no parque. Então, desde 1997, teve um decreto, uma lei, uma portaria, que os parques na cidade de São Paulo obrigatoriamente têm que ser cercados. E eu tenho uma opinião contrária. Eu não acredito que o cercamento no parque ele traga segurança. Né? Ele traz do lado de fora uma insegurança danada, porque você tem aqueles pontos que você não pode ir para lugar nenhum. Você tem, né, o deserto urbano que causa, e eu fui um contestador da gente gradear o Parque Bruno Covas, né, porque, de novo, eu não acho que traz segurança, né, eu acho que traz uma inibição. Porque onde você tem grade, você tem portaria, onde você tem portaria, você tem segurança, e geralmente as pessoas menos privilegiadas, as pessoas são mais abordadas e não se sentem à vontade de estar lá dentro. Então, o parque eu quero que todo mundo se sinta muito à vontade, ele não vai estar vigiado, né? Ninguém vai falar para ele o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer, né? A gente quer conscientizar que aquele espaço é de todo mundo, né? E realmente ele funcionou por um bom tempo, né? A gente teve um aumento, né, de criminalidade na cidade e no estado de São Paulo, obviamente pelo trabalho que está sendo feito, é uma resposta, né, da criminalidade para falar, você está me batendo aqui, eu vou bater aqui nesses outros pontos, e a gente teve coisas gravíssimas, né, o grave para mim, né, eu me lembro, eu tenho empresa também nos Estados Unidos, quem me acompanha sabe, lá em Miami, eu tenho essas estações de aço inox, igual que eu tenho em São Paulo lá, e eu demorei 14 meses para aprovar isso, todo mês eu ia nas reuniões da prefeitura, né, que eles fazem um comitê aberto, aí vai o prefeito, vai o advogado. Eu me lembro até hoje, subiu o xerife, né, o chefe da polícia lá em Miami Beach, falou, estou muito preocupado. Em 12 meses teve um assalto na praia. Eu quase ri, né? Eu falei, um assalto? O cara tá aqui... Tudo depende da referência que a gente tem, né? O cara aqui tá falando... E realmente, um assalto... Em um ano. É muito ruim ter. Então, assim... Qualquer tipo de violência lá dentro, ou de alguém passar a mão, né, numa mulher, ou falar uma palavra para vocês que não seja bacana, ou inibir, ou roubar, ou fazer qualquer outra coisa, para mim é um problemaço. Eu aprendi que isso é um problema, né? Obviamente também não depende só de mim. Então, como o parque estava com 0 de ocorrências, e aí por 2 motivos. Primeiro que a gente não tem CEP. Então, se tem uma ocorrência, você quis tentar fazer um BO, você vai fazer o BO e vai dar o CEP do bairro da frente. Então, quando eles olham no mapa, falam assim, não está tendo nenhum assalto, não está tendo nenhum assalto na ciclovia, nem no parque, né? O assalto está sendo na rua tal. Então ele manda a polícia para aquela rua. Que não é o parque. Que não é o parque, né? Então a gente tem esse problema, né? Então agora, sentando com a polícia militar, com a secretaria, a gente determinou de fazer pontos, né? Onde a gente vai estar colocando números, então a pessoa agora e aí vai mudar o sistema. Então assim, é tudo muito longo, né? Porque aí muda o sistema para ele poder aceitar não só o CEP, mas também o número que está no parque, para o cara saber que foi naquele ponto, para ele começar a ter estatística. Porque senão não entra na estatística. Não, porque senão o cara olha lá e fala assim, tá tendo muito assalto no parque. E o cara fala, tá bom, aonde? Não tá aparecendo em lugar nenhum? Não aparece aqui pra mim. Aí quando eles vão? Quando sai na televisão. Então, todo mundo liga pra mim, às vezes, principalmente, né, você, a Rosana também, que teve um assalto não dentro da ciclovia, mas ali na frente do Parque do Povo. Ah, Michel, desculpa, mas eu vou falar. Vocês só vão me ajudar. Porque é a única maneira da gente ter um histórico que tá acontecendo lá dentro. Obviamente, hoje, né, a gente tá muito bem. Tanto o governador quanto o prefeito, eles entenderam e colocaram, então a gente está com bastante policiamento no parque, na ciclovia, mas de novo, são 50 quilômetros, é muito complexo, porque às vezes o cara está aqui, o outro está saltando lá, é um modelo que a gente ainda não conseguiu e eu ainda estou relutando muito em ter gradeamento, né? A gente conseguiu, a gente não tem pichação nenhuma no parque. Sim. Não tem pichação, né? Porque então, essa é uma preocupação constante, como eu te falei, a gente mapeou com Bike Zona Sul, Bike Zona Leste, Bike Zona Norte, Bike Zona Oeste, né? A gente mapeou
todos os pontos dentro da ciclovia do parque e nos entornos, e não só nos entornos, onde vocês fazem os pontos de encontro, para a gente colocar as câmeras e tá ligada junto com a SP São Paulo, né, SP Câmeras, né, que é esse programa novo da prefeitura, que ele tá, né, a câmera fica conectada. Então a gente já está terminando, eu estou até aqui no meu celular, a Fabia Gazella finalizou agora com toda essa turma que a gente chamou ali, para mandar para o secretário, e eles vão instalar essas câmeras na cidade para fazer esse acompanhamento fora, né, e dentro a gente vai instalar as câmeras e vai doar para a prefeitura. Então eles vão estar fazendo esse monitoramento. Com isso a gente vai inibindo cada vez mais, né? Mas o problema de segurança é um problema... É geral, não é só da ciclovia. Né? Agora, esse é um problema que não me deixa descansar. Ninguém, né? Fica todo mundo ali alerta. Hoje está seguro o parque, mas assim, não dá para eu garantir hoje, Sim. né? Então, assim, eu espero que daqui 1 mês, 2 meses eu traga a notícia, ó, já tá tudo com câmera, já colocamos o motorhome. Não, e eu falo, eu quero um dia poder voltar no Bruno Covas, sabe? De falar assim, nossa, quero tirar aquela impressão, né, que ficou. E é engraçado como existe uma condenação da vítima, né, nesses casos, porque... mas sozinha, pedalando sozinha no parque com uma bicicleta cara, a culpa foi minha de ser roubada, não de quem me roubou, né? Então, é curioso como a gente muda a versão das coisas, né? Como em tudo, né? A Renata Falzoni ontem estava falando sobre uma propaganda agora do Maio Amarelo, né? Botando o pedestre sempre ele... é o culpado dos atropelamentos. De estar passando na faixa e não olhar o carro que não olhou ele atravessando na faixa, né? E o maior protegendo o menor, né? Não existe nessa hora. Né? Então, mas eu sempre falo para minha filha, para o meu filho, porque a minha filha também, sempre toda ativista, né? Não, eu vou atravessar a rua e o cara tem que parar. Eu falo, filha, deixa eu te falar uma coisa. Óbvio que ele tem que olhar. Mas se um carro te bater, você acha que quem vai se machucar? O carro ou você? Total. Se eu tô de moto, o cara tem que me dar preferência porque a moto é o menor. O ônibus, tudo bem, se o ônibus não me vê... Mas quem se machuca é o menor. É o menor, né? O cara tá de bicicleta, o cara tá a pé. Coisa. Né? Então o cara a pé. Não, mas o cara da bicicleta tem que parar. Se o cara da bicicleta não vê, não tô nem falando que foi de propósito. É sempre o menor que leva a pior. Então a gente tem que estar mais atento mesmo. Infelizmente, né, eu tenho um ditado que eu falo pro pessoal, é o seguinte, você tá andando na rua, você tropeçou numa casca de banana. De quem é a culpa? De quem joga a casca ou você que pisou na casca de banana? E são duas culpas diferentes. Sim. De você ter pisado na casca de banana e cair é só tua, porque você não olhou onde você está pisando. Uhum. A culpa do cara que jogou a casca de banana é outra. É dele não poder ter jogado a casca de banana. Sim. Né? Então, eu sempre falo... Uma não isenta a outra, né? Olha, porque você tem que estar, principalmente na América Latina, onde a vítima sempre é o culpado, né? Porque ou vocês estão de minissaia, ou eu estava com o celular, ou o outro não sei o quê, ou você estava com a bicicleta cara. É sempre a culpa, porque a gente tem que sair pelado. Ou não pode sair de casa. Ou não pode sair de casa. Então é isso. Ô Fará, para finalizar, recentemente saiu uma matéria sobre o Parque do Ibirapuera cobrando as assessorias esportivas em relação aos treinamentos, ao uso do espaço lá, isso gerou uma certa polêmica. Você já pensou em de repente instituir uma taxa para as assessorias esportivas durante um horário específico de treinamento, porque você sabe, tem muitas assessorias esportivas na ciclovia, né? Além dos ciclistas avulsos, a gente tem várias assessorias lá que dão treino, que ocupam o espaço e tal. Existe alguma conversa em relação a isso, assim, de vamos cobrar uma taxa para as assessorias e para poder levar os ciclistas lá e treinarem, ou isso é completamente inviável? O que eu vou falar em duas vertentes, tá? Eu tenho um outro pensamento, né? Eu venho discutindo com os governos, né, e com quem está formulando essas concessões, que eles estão errados, né? As pessoas têm
poucos lugares que eles podem andar de graça. Uhum. Na rua, na calçada, nos parques e na praia. Então, o modelo de negócio de uma concessão, ela tem que ser totalmente pivotada para outro sentido. Eu não tenho a filosofia e nos contratos que eu tenho o direito de cobrar, eu não cobro. E por mim nunca passou a ideia de cobrar. Pelo contrário, você viu lá que eu sempre, né, abri, doei container, abri, né, porque quanto Sim. mais vocês estiverem lá, mais segurança a gente vai ter no local, mais patrocínio eu vou conseguir pegar. É uma conta, para mim, óbvia. Uhum. Né? Mas muitas vezes a gente, essas fórmulas vêm do governo. Né? Porque ele fala o seguinte, olha, para você entrar nessa concessão, para você conseguir pagar essa conta, que são contas caras, né? O Parque Ibirapuera, a última vez que eu olhei, era 30 milhões de reais por ano de custo, hoje deve estar em 65 milhões de reais. Uau. Né? Então a gente olha pequenas coisas e no contrato permite ele cobrar isso. Quem errou? Quem fez o contrato. Não quem aceitou as regras e pagou por isso. Eu sou totalmente avesso A esse tipo de cobrança. a esse tipo de cobrança. Mas eu não acho que está errado quem está fazendo. Entendi. Né? No parque você sabe disso. Né? Tá, o Igor tá lá, você já foi para lá, a Claudinha já foi para lá, o Marcos Paulo já foi para lá. Em nenhum momento eu cobrei nenhuma Sim. taxa para colocar. Né? Não é esse o modelo que a gente tem que ganhar, mas ainda o modelo de negócio para ganhar dinheiro em parque, ainda ninguém conseguiu formatar, né? E eu acho que o erro está saindo da formatação de como é escrito. Por exemplo, no parque da Bahia, é uma área que tem 21 mil habitantes. 21 mil pessoas passam na ciclovia de sábado até 1h da tarde. A cidade toda tem meio período de uma ciclovia. Uau. 47% da população recebe R$600. Eu ganhei um contrato lá que eu posso cobrar R$60 para entrar no parque. Que os formatos de eu ter receita para pagar os R$200 mil que custa aquele parque por mês são cobrança de entrada, cobrança de atração, lanchonete e lojinha e hotel. Uhum. Eu falei que eu não queria fazer nenhuma das 5 opções que eu tinha. Porque ali é a maior biodiversidade do mundo. Não é da esquina. Então a gente está ainda descobrindo todos os benefícios que tem lá. Então assim, eu quero ganhar dinheiro aonde? Crédito e biodiversidade. Porque a lanchonete que eu fico discutindo hoje com o governo, eles põem lanchonete como um item de receita para o concessionário. Isso não pode ser, porque na hora que a gente cria aquilo como receita, eu prejudico o usuário. E eu estava falando, porque eu tenho o Madureira tá na ciclovia e o Madureira está no parque Ibirapuera. Né? Ele fala, Michel, no teu parque eu consigo, porque você me cobra um aluguel. Aliás, eu nem cobro aluguel do Madureira lá. Então eu consigo fazer um prato de R$9. Agora, Sim. quando eu pago um aluguel de 30, 40, 50, 60, tá eu não consigo vender um sanduíche de R$10. É preço de aeroporto. Né? E não estou falando que está errado. É o custo para fechar. E um dos custos maiores que a gente tem em qualquer área pública, não é só a gente, é qualquer área, metrô, aeroporto, é a segurança. 60% do custo de qualquer área pública é aqueles vigilantes que tem que ter. Que tem que ter e que também não resolve, porque o cara está num canto, 60%. Hoje um posto de vigilância, ele custa de R$38 mil a R$46 mil por mês um posto de segurança. Você tem que ter 10. Que desafio, hein, Fará? Né? Então, não te respondendo, não tenho... No meu modelo, se eu tiver que um dia ganhar dinheiro cobrando de um lugar que eu acho que tem que ser de graça, eu vou mudar a minha posição. Mas sim, já passou na minha cabeça abrir a ciclovia das 4h da manhã até as 5h30, que é o horário que ela está fechada, para 100% de treino. E aí ter uma taxa para poder treinar naquele hora das 4 da manhã às 5h30, onde a ciclovia está fechada, para a gente trazer nesse horário ambulância,
Iluminação, segurança, né? Tô pegando no pé da iluminação. Não, mas é importante. Não, mas tem que ter. E a Enel vem ajudando bastante. Eu achei uma ótima ideia. Você já discutiu isso com... Não lembro da gente ter discutido essa questão, mas eu acho maravilhoso. Não, até eu ia começar a chamar vocês, eu chamei alguns para essa discussão, mas logo depois entrou os gabiões. Aí você não vai treinar em 2,5 km. Mas acho que você deveria evoluir com essa proposta, viu, Fará? Porque eu acho que faz sentido. Porque aí é um lugar, né? E aí, obrigatoriamente, a gente tem que colocar nas assessorias que aceitar, né? Fazer esse treino nessa hora, para quem quer bater o com, ou para quem quer treinar para as Olimpíadas, que é importante ter isso no nosso país, porque a gente, cada ano que vai passando, vai perdendo mais esportista nessa área do ciclismo, né? Então, assim, a ciclovia é um papel importante, a gente entende isso, de fomentar esse esporte. E posso falar, eu acho que a gente aqui, como a gente tem a ciclovia, e eu vou fazer uma meia-culpa, a gente valoriza pouco. Porque quem vem de fora, às vezes eu recebo algumas pessoas de fora que nunca entraram na ciclovia. Esses dias mesmo eu trouxe uma argentina que mora no Uruguai, ela conheceu a ciclovia, e eu tô levando amanhã uma alemã. E assim, às vezes que eu levei gente assim de fora, até de outros estados que entraram na ciclovia, falaram, meu Deus, isso aqui é um paraíso. Eu nunca vi isso em lugar nenhum do mundo. Porque não existe, a gente consegue treinar sem se preocupar se o carro vai atropelar, sem se preocupar com patinete, com pedestre atravessando. Eu falo, gente, é isso, a gente precisa valorizar e cuidar. Porque, né, é nosso papel também cuidar. Então, eu acho que a gente, como paulistano, eu amo a ciclovia, Fará, eu amo. Obrigado. Assim, é verdade. Eu também. Pra mim, assim, é o meu lugar de treino. Claro que a gente treina na USP também, mas assim, pra treinar mesmo, tiro, né, eu gosto da ciclovia. E você não vê isso em outros lugares. Esses 25 quilômetros de extensão que você pode fazer, treinar e fazer um treino bom, né? Então, eu acho que a gente, agora falando, né, do lado esportivo, não só do lado de mobilidade, de locomoção e lazer, a gente tem que olhar para isso com mais cuidado e preservar mais. Então, eu acho que vale a pena esse tipo de discussão, assim, até para a gente ser benquisto, né, entre o resto da população ciclística, porque eu falo que às vezes o ciclista de performance parece que é uma subespécie, né? Porque a gente é odiado por todos, é impressionante. Todo mundo, o carro odeia a gente, o da mobilidade odeia, mas assim, tem uma razão, né? Eu não sei se tem a razão, cada um tem a sua, né? Mas o que eu falo é o seguinte, a ciclovia ela estava indo muito bem até a hora que começou as obras, aí vocês ficaram confinados em 2,5 km. 2,5 km, porque a gente tem aquele acordo que você assinou, que todo mundo assinou, que o pelotão no máximo só pode ter 6 pessoas, só que em 2 km, 3 km, você começa a ir outro, acaba juntando e forma aqueles de 30. Um monte, então, a gente entende, né, o que é importante, né, a gente conseguiu logo quando a gente abriu, era proibido entrar ciclologístico, aqueles baús atrás, hoje pode entrar. As elétricas estão podendo agora também. Então, elétrica que você aquelas assistida. Motinhos elétricas. Assistida, motinho elétrica não pode. Obviamente, o cara às vezes que está na porta não sabe se aquela bicicleta tem Não, é porque eu já vi algumas. Quando a gente... Até falei, nossa, eles liberaram agora essas motinhas? Não, moto de aceleração não, né? Tem que ter pedalando. Agora, tem duas ou três pessoas que têm problema de mobilidade que a gente acabou liberando os triciclos. Foi uma coisa pontual. Né, que é um triciclozinho que é proibido entrar de triciclo lá, mas a pessoa, como tem uma mobilidade reduzida, a gente libera. Vira e mexe, eu recebo o telefonema que o cara foi... E o cachorrinho na mochila? Esse não pode. Por quê? Porque se o cachorro vai pra pista, é perigoso. Ah, não, sim. Mas mesmo na mochila? Preso? E se ele fugir? Como que eu sei que ele tá preso? Não. E aí, se ele fugir, eu vou ter que ser acionado, porque alguém atropelou. Eu já fui barrado com a minha cachorrinha lá. Então, infelizmente, a questão... Mas ela tava presinha, ela não tinha como escapar. Mas você sabe... não vai garantir que todo mundo vá deixar o cachorro Não, e aí preso, você para no café, solta ela por algum minuto, ela vai lá na pista e ela morre atropelada. Sim, com certeza. Né? Então, a questão ali é a gente dar uma tranquilidade para o ciclista. Você vai saber que você vai estar andando lá
já basta... As capivarinhas. As capivaras, né? Eu nem ia falar que já basta as capivaras, já basta entre vocês, né? Que um tá andando a 16, outro tá andando a 30 e... Não, né, mas as capivaras eu amo, tá? Não tô reclamando delas. Mas não. a gente colocar um animal doméstico lá dentro... Mais uma né? informação ali, né? Mais uma informação, é muito mais pela segurança de vocês, né? Porque, de novo, ali é uma via de bicicleta. Ali não é uma... O parque você pode levar. Não, você atravessou a faixa, né? E ele tá... Olha, vai fazer mais de 45 dias que eu não tenho relato de nenhum tipo de violência dentro do parque Bruno Covas, né? O governador e o prefeito tem uma turma grande ali, né? E aí a gente botou também a Mariana Aidar, que é a do Capa, para cuidar de lá. E essa bichinha Adoro a Mariana. Porreta. Então ela tá lá o dia inteiro, ela e o Thiago ficam ali o dia inteiro naquele lado mordendo todo mundo, né? Então, assim, não vou falar que não vai acontecer nada, mas... Não dá para garantir 100%, mas já melhorou. Tá bem seguro hoje em dia, né? Quem sabe eu vou lá um dia com alguém, não sozinha. Não, eu quero que você vá lá sozinha. Não, vai chegar esse dia. Fará, agora a gente tem um quadro que é assim, é na roda ou sobrado. Então, quando eu falar o que eu vou falar, você vai falar na roda, que é concordo, apoio. E sobrado é que você não concorda, você não apoia. Ou Nossa, não gosta. que palavras difíceis. Sobrado na roda? Na roda ou sobrado. Tá bom. São os termos ciclísticos. Ah, tá bom. Na roda ou sobrado? Então, motocicletas elétricas invadindo a ciclovia. Sobrado. Sobrado. Boa, acabamos de falar. Sobradíssimo. Zonas compartilhadas entre pedestres e ciclistas. Na ciclovia? Ou a gente tá falando do parque também? Da ciclovia. Como que é? O negativo é sobrado. As zonas compartilhadas entre pedestres e ciclistas. Não, sobrado. Difícil, né? A convivência. Mas o Bruno Covas é assim, né? Sim, mas lá não é uma ciclovia. Lá é um parque. Que tem uma ciclovia. Sim, mas é um parque. Tá É bom. uma ciclovia num parque. Então você pode ir lá caminhar, tudo. Imagina agora uma pessoa caminhando na ciclovia. O risco que é para ele e para o ciclista. Então, assim, enquanto a gente estiver na administração, enquanto a regra da CPTM via mobilidade e da FARA ali é determinantemente proibido a pessoa caminhar na ciclovia. Obviamente, de vez em quando vocês vão ver um ou outro, mas é o funcionário que está caminhando de um lado para o outro, que foi no banheiro, que foi abrir a porta, que foi, né, mas não. Treinar em pelotão na ciclovia aos finais de semana. Até 6. Até 6 na roda. Até 6 na roda. Mais de 6 sobrado. Sobrado. E como controlar isso? Não controla, né? Mais uma questão de consciência mesmo das pessoas. Mas a gente não tá lá para controlar ninguém. Quem tem que ter consciência somos nós, né? Consciência. Eu me lembro que quando a minha filha foi estudar lá fora, uma das escolas que a gente escolheu, o cara falou assim, nenhuma prova é dada dentro da sala de aula. Você faz aonde você quiser. Eu falei, mas e se o cara pegar um livro? Ele falou, consciência. É consciência. Total. Então, assim, ali é exercer a sua cidadania 100% do tempo. Então, perfeito. Sobrado e na roda. Até 6 na roda, acima de 6 sobrado. Reclamar nas redes sociais sem ter contato com a gestão. Na roda. É bom reclamar, né? Porque aí é o que você falou. Quanto mais pessoas reclamarem, mais todo mundo tem acesso ao que está acontecendo e dá para corrigir, né? Sempre com educação, né? Importantíssimo. Não precisa xingar, né? Não precisa ofender, não precisa xingar, né, Fará? Tem um canal super aberto, né? Então, acho que todas as vezes que eu precisei, pelo menos eu tive. E acho que a maioria das pessoas que também tiveram um retorno. Então, acho que é o que você falou, conversar com educação, né? Usar meia combinando com a jersey. Isso é uma piada interna, assim, você vai entender. Na roda. Na roda, boa. Na roda. Muito bom. Fará, só a última pergunta para a gente finalizar. Existe alguma tecnologia, alguma iniciativa tecnológica ou sustentável que vocês estão implementando ou estudando para a ciclovia? Não. Eu quero, pelo contrário, nas áreas que a gente está, a gente quer mais esse contato com o manual.
Tá. Né? Obviamente, as assessorias, as lojinhas que estão lá, se quiser levar algum tipo de equipamento tecnológico para ajudar na performance ou para ajudar no recovery, né, como vocês falam, tá super bem-vindo. Mas eu estou muito mais querendo banhos de floresta, pisar descalço no chão, né, do que trazer alguma coisa... Você sabe que uma visualização que eu tenho desde criança, porque eu sou paulistana, né? Paulistana, sempre Somos. morei em São Paulo, você também, né? Um dia eu consegui ver a marginal do Rio Pinheiros, cheia de barquinhos, de jet ski, vários restaurantes, assim, à margem do rio. Eu vi que você já tem do outro lado, lá do Bruno Covas, o Fazano, né? E já inaugurou? Já. Já? É uma casa de eventos, né? Tá não é o super restaurante. funcionando super. Que legal. E as pessoas acessando ali, né? Com barquinhos de jet ski. Eu acho que esse é Na o roda. esse é o meu sonho, é o que eu vislumbro, assim, para daqui a alguns anos. Olha, quem tá sabe. muito mais próximo do que você imagina. A gente tá com um trabalho com a Secretaria de SP Urbanismo, né? Que o presidente de lá, que é uma pessoa muito competente, um jovem, que vai fazer isso acontecer, junto com o prefeito e a USP, eles estão estudando muito desassorear o rio, porque ali ele está muito baixo, né? Desassorear o rio, colocar piers no local e fazer já o transporte. A parte lá da Amistel, né? Que com o Bolt, lá no final. Aquilo já é uma pré-preparação para como que é a navegação. O Uber Bolt também foi outra, né? Teste, né? Então agora a gente, com o Detal, a gente está estudando colocar mais piers para fazer um transporte, e a prefeitura vem apoiando muito isso junto com o governo do estado de São Paulo, e eu acredito que isso vai depender de quem esteja... Temos esperança, então. Temos esperança. Isso, olha, vai acontecer e... Eu acredito. Vai acontecer. Fará, nossa, foi muito bom esse papo. Eu poderia ficar aqui 3 horas, que... Tem muita coisa que eu nem perguntei, mas você já acabou falando, né, no meio do papo. E te agradeço demais por ter aceito de novo o meu convite. E eu tenho certeza que esse papo vai esclarecer muitas dúvidas de muita gente sobre a ciclovia, sobre o Bruno Covas, e cada vez mais trazer mais ciclistas para pedalar lá. Obrigada. É o que a gente quer. Muito obrigado, Gi. Adorei. E a iluminação, né, que você falou. A iluminação. A gente está lá com a Enel, eles estão se esforçando bastante, tem um problema burocrático a ser resolvido, a gente já detectou qual é o defeito, e logo que isso tiver sanado burocraticamente, a ciclovia volta a operar com iluminação total. Perfeito. Obrigada, Fará. Obrigado. Boa tarde a todos. Agenda essa reunião para falar dos horários do treinamento, que eu acho que vai dar um quórum legal. Ah, que bacana. Obrigada, até mais, pessoal. Até o próximo Na Roda do Estema.